Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos.
Sua canção para mim é de alegria e amor, alegria e amor. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Esse é o meu Deus, soberano, eterno e imortal, invisível Deus, mais real. A Ele a glória. Esse é o meu Deus, infalível Deus, vitorioso, poderoso Deus, majestoso. A Ele a glória. Deus de bondade e amoroso, meu Deus fiel, misericordioso, Deus de amor, Deus de bondade, cheio de amor e amoroso, Deus fiel, meu Deus fiel, misericordioso, ó Deus, este é o meu Deus, o Pai das luzes, este é o meu Deus, este é o meu Deus, Deus de milagres, este é o meu Deus, e Ele prometeu que jamais me deixará, e Ele prometeu que jamais me deixará, e Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, e Ele prometeu que jamais me deixará, e Ele prometeu que jamais me deixará, e Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus,
Este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Estamos aqui mais uma noite, tendo a oportunidade de desfrutarmos do conhecimento da palavra, de nos expormos a esta palavra que tem transformado a nossa vida, tem transformado a todos aqueles que se expõem a essas verdades, né? Como diz a própria palavra no Salmo 119, versículo 130, que a exposição ou a entrada das tuas palavras, ela traz luz e dá entendimento aos simples. Então eu te peço para você não ficar disperso, mas se conecte agora com expectativa, porque hoje é um culto onde o Senhor tem uma palavra específica para o teu coração, para a tua vida, porque Ele é que tem as palavras de vida eterna, aleluia. E hoje nós vamos tratar de um assunto onde na Igreja Verbo da Vida constantemente nós estamos falando sobre a importância das nossas palavras, um assunto onde foge do conhecimento de muitas pessoas, e nós sabemos pela palavra que o meu povo ele é destruído pela falta do conhecimento, né? Oséias 4:6. Então nós vamos aprender hoje sobre o poder das nossas palavras, porque tem muitas pessoas hoje que têm enfrentado na tua vida dias difíceis, dias maus, por conta das confissões que tem falado, as confissões, aquilo que tem saído dos seus lábios, né? Sendo palavras de incredulidade, confissões de derrota, de fracasso, e nós vamos entender hoje sobre o poder das palavras. E eu quero que você acompanhe comigo no livro de Provérbios, capítulo 18, nós vamos iniciar por aqui. Capítulo 18 de Provérbios, versículo de número 20, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, do renovo dos seus lábios se fartará. Versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só que interessante, porque fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós observamos que só tem dois tipos de palavra que está saindo da nossa boca, ou é morte ou é vida. Quando você confessa a circunstância, vamos imaginar, você está com um sintoma de uma enfermidade no seu corpo, e você começa a liberar fé sobre o sintoma, dizendo: estou doente, estou com dor, estou com câncer, estou com esta enfermidade. Você está dando voz a circunstância, mas quando você começa a falar vida, e a palavra de Deus é vida, como diz João 6,63, que a carne para nada se aproveita, mas o Espírito todas as coisas vivificam. E a palavra que eu vos tenho dito, isso Jesus falando, elas são Espírito e vida. Então, ao invés de confessar a circunstância, minha vida nada vai dar certo, nada dá certo, e você acaba provando do quê? Que nada está dando certo na tua vida, perdão. Nada está dando certo, porque nós precisamos mudar as confissões da nossa boca. Eu vou mentir? Não, você vai falar a palavra de Deus, e a palavra é a verdade, como diz em Romanos 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus, ele declarou em João 17, ali na sua oração sacerdotal, ele faz a seguinte afirmação: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra
é a verdade. Mas para não ficar somente nesse texto, nós vamos passear um pouco aqui na palavra, né? E eu creio que você ama essa palavra, porque é através dela que a fé ela é ativada no nosso coração. Veja só comigo o que Jesus ele diz sobre o poder da palavra. Mateus capítulo 12, o versículo de número 37, vamos ler aqui o 36 e o 37, diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, através da confissão da palavra, é aquilo que tem saído dos nossos lábios, nós nos prendemos a essas palavras. Por isso é importante você renovar a mente pela palavra. Veja só o que diz aqui em Provérbios capítulo 6, o versículo de número 12. Provérbios, capítulo de número 6, o versículo de número 12. Perdão, capítulo 6 de Provérbios, o versículo 2. Amém? Versículo 2 diz assim: preso enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Então veja que você se prende com aquilo que você fala. O pastor Bud, que é o fundador do Ministério Verbo da Vida, ele conta até nas ministrações que você tem oportunidade de assistir, ministrações que ficaram registradas, e ele fala que para ele saber se uma pessoa ela está andando em fé ou incredulidade, ele só precisava conversar 5 minutos com a pessoa para saber se ela está andando crendo ou não. E nós, amados, precisamos entender que quando nós nascemos de novo, que o novo nascimento é quando você ouve a palavra, ouve o evangelho, e você ali reconhece Cristo como Senhor e Salvador, como? Crendo com o coração, confessando o senhorio de Cristo sobre a tua vida com a sua boca. Ali você nasceu de novo, você foi introduzido na família de Deus, você agora é um filho, uma filha de Deus, você passou de ser criatura e se tornou filho de Deus. Porque como João capítulo 1, o versículo de número 11, 12 e 13 diz que o Senhor Jesus ele veio, ele foi enviado para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da vontade do homem, da carne ou do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Então você nasceu de novo. O novo nascimento, ele se dá no teu espírito. Nós nos tornamos uma nova criação no espírito, porém, o teu corpo e a tua mente, ela é salva gradativamente. Veja só Romanos 12, versículo 1 e o 2. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo de número 2. Aqui Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que algo nós precisamos fazer com o nosso corpo.
A nossa carne não se converteu no novo nascimento. A nossa mente, ela precisa constantemente ser renovada através da palavra. Por isso a importância de você estar cada dia mais meditando na palavra, fazendo como o salmista. Ele declara no Salmo 119, o versículo 11, onde ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E nós vemos, amados, o poder da palavra, porque a palavra, ela é resultado daquilo que nós pensamos. O pai das nossas palavras são os nossos pensamentos. O irmão Reagan, ele tem um livro que, se você não leu, eu indico para que você adquira esse livro, porque ele é bem fininho, mas existem ali verdades poderosas que, quando eu li pela primeira vez, marcaram a minha vida, pensamento certo ou errado. Ele fala que se uma pessoa ela pensa errado, ela crê de forma errada, automaticamente ela age de forma errada, ela fala de forma errada, porque antes da pessoa falar qualquer coisa, ela pensou antes de falar. Mas nós vamos ver aqui quais são as instruções de Deus através da sua palavra, a importância de nós renovarmos a nossa mente. Veja só aqui, em Tiago, capítulo 1, o versículo de número 21, diz assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Aleluia! Então tenho que acolher com mansidão esta palavra no meu coração, porque ela é poderosa para renovar, ou seja, é a palavra que vai nos deixar em condições perfeitas para que você desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque os planos de Deus para a nossa vida é bom, os pensamentos de Deus é bom para nós. Então o inimigo ele vem com uma sugestão através de circunstâncias, né, sobre as nossas vidas. Ele planta um verde na sugestão para colher um maduro nas nossas atitudes. Mas como que nós vamos vencer esse conflito das palavras? Renovando a mente com a palavra de Deus. Observando também, considerando que o próprio Jesus, ele nos dá exemplo, quando ele foi tentado pelo diabo. Nós sabemos que logo quando ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites ele estava ali em jejum, oração. E ali veio o tentador. E ali o diabo fala para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus ele responde com a palavra: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. E aí ele leva Jesus para o ponto mais alto do templo, e ele fala: ó, então tudo bem, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem, para te sustentarem com suas mãos, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você vê a audácia do diabo. Ele citou a palavra, ele citou o Salmo 91, um trecho ali do Salmo 91 para Jesus. Mas só que Jesus estava firme com a palavra. Eu e você precisamos caminhar firme com a palavra de Deus, na nossa boca e no nosso coração. Tem que estar continuamente na nossa boca e no nosso coração. O que? Incredulidade, murmuração? Não, mas a palavra da fé tem que estar constantemente na nossa boca e no nosso coração. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus pegou e falou para ele: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí por último ali naquele episódio,
ele vai, mostra os reinos do mundo e a sua glória, e fala para Jesus: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. E ali Jesus, ele respondeu à altura com a palavra de Deus: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E depois ali diz que ele se ausentou, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Então veja, a forma como nós nos posicionamos em fé, declarando aquilo que cremos no nosso coração, porque também a palavra diz que o que há em abundância no coração é aquilo que nós vamos falar. E não é a palavra que você confessa quando estamos reunidos na unção coletiva dentro da igreja, mas é a confissão que você faz no seu dia a dia, na tua casa, lavando louça, arrumando a casa, no seu trabalho, dirigindo o carro. Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Tem sido as palavras de fé? Tem sido alinhado com a palavra de Deus? Porque confissão quer dizer a mesma coisa, andar de acordo com Deus. Nós devemos, amados, nós somos instruídos pela palavra para falar de acordo com a palavra que Deus já liberou. O que Deus ele tem liberado ao meu e ao teu respeito? Sabendo que pela palavra todas as coisas foram criadas. Tudo o que veio a existir veio pelo poder da palavra. Veja só comigo, aqui a gente mata a cobra e mostra o versículo, irmão, que tudo tem que ser na palavra. Veja só, Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pela palavra de quem? Pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só que tremendo, amados. A palavra, foi com a palavra que Deus criou todo o universo. Nós vemos lá em Gênesis, né? Nós vemos logo no primeiro capítulo do livro dos começos, nós vemos aqui, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, quem disse? Deus disse. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós vamos ver que tudo que foi criado antes de Deus ver, Ele disse. Olha que tremendo. Antes de você ver a cura em manifestação, nós devemos declarar cura. Como assim, pastor? Mas eu estou sentindo dor no corpo. Mas só que nós não andamos mais pelos sentidos. A nossa fé, ela não se firma naquilo que nós sentimos, nos sentidos do corpo. Porque nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. E cada um deles tem uma voz. A voz do corpo é o sentido, é os 5 sentidos, né? A visão, audição, olfato, paladar e tato. Aquilo que tocamos, aquilo que vimos. Essa é a voz do corpo, do físico. A alma, mente, intelecto, vontade, emoção, razão, é a mente, é a alma. E o espírito ele tem que andar alinhado, alicerçado ali, embasado, conectado com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ali em Romanos 8, o versículo 15 e 16 vai falando sobre isso. Que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito que clama, Abba, Pai. Então veja só, tudo que Deus ele quis ver, Ele falou. O que você está desejando ver?
Pegue a palavra. Deus, os planos dele são perfeitos para nós. Você vê que com a palavra ele não ficou olhando lá. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas. Deus não ficou falando, nossa, como está escuro aqui. Deus não diz isso. Ele chama a existência. Ele libera a palavra. E aqui nós vemos a Trindade, né? O Espírito se movendo sobre a face do abismo. Nós vemos Deus liberando a palavra. E quem é a palavra? A palavra é o Verbo. O Verbo que estava desde o princípio. Aqui de João. Olha só, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Tem traduções que já falam assim, mas a maioria que você normalmente ouve é o verbo, mas o verbo significa a palavra. Veja só, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? O verbo, a palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas são sustentadas pela palavra. Então nós temos que alinhar a nossa mente, temos que conectar a nossa boca, não com a nossa mente, mas a nossa boca tem que estar alinhada com o nosso espírito e não com a nossa alma. Porque do Espírito flui a vida de Deus, do Espírito flui a unção, a presença, aquele que veio para te ensinar, toda a verdade habita no teu Espírito, que é o Espírito Santo. Aleluia! Então nós precisamos entender essas verdades. Veja só aqui no capítulo 1 de Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, Jesus é a palavra. O mundo foi criado pela palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus, ele chamou à existência as árvores, os animais, tudo criado pela palavra, irmão. Você vê a galinha andando aí, ela é obra da palavra. Há poder na palavra. A palavra que sai da nossa boca, ela tem poder de vida ou de morte. Por isso eu convido você a, através desta palavra, a declarar: o meu 2021 é uma bênção. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Sobre todas as coisas eu ando de forma triunfante, porque o meu Deus, ele me supre, ele me conduz em todo momento, sempre em triunfo. Deus, ele ama a minha prosperidade. Agora, se você começa a confessar: nossa, está em crise, você viu como é que está o mundo? O mundo pode estar em crise, meu irmão, mas nós estamos numa nova realidade. Você que nasceu de novo, nós estamos em Cristo. Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Declare isso aí na tua casa: eu estou em Cristo. Todas as manhãs, quando você acordar, ao invés de você fazer que nem aquele desenho, ó céus, ó dia, ó noite, não, confesse: Pai, obrigado, porque esse é um dia da bênção do Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou viver o melhor do Senhor nesse dia. E pode ter certeza, amado, que aquilo que você constantemente declarar é aquilo que você vai experimentar. Então declare salvação sobre a tua casa, declare salvação, declare suprimento no teu trabalho, na tua casa. Eu estou com uma dívida que está parecendo o gigante Golias.
Meu irmão, use a palavra. Eu vou derrubar esse gigante, porque maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz que todo aquele, não é alguns, mas diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A fé, ela não anda segundo a circunstância. A fé, ela caminha, a base da fé, o fundamento da fé é a palavra de Deus. Por isso que é importante, amado, não é da noite para o dia. Nós precisamos constantemente meditar na palavra. Precisamos todas as manhãs meditar na palavra, à noite ou à tarde, mas precisamos reservar um tempo para meditar na palavra. Eu costumo dizer que quando eu cheguei na igreja, eu não nasci num lar cristão. Quando eu cheguei na igreja, o pastor ele não olhou para mim e falou assim: olha, vamos entregar a Bíblia para aquele rapaz, porque é ele que vai pregar. Meu irmão, quando eu cheguei na igreja, eu não sabia onde ficava a Gênesis. Eu não sabia onde é que estava, eu não sabia os endereços. Como que aconteceu? Foi um download que o Espírito Santo fez e entrou toda essa informação. Sei que tenho muito a aprender ainda, mas hoje nós já temos uma base, temos um conhecimento. Mas é o quê? O exercício da fé, é lendo a palavra, meditando a palavra. Outro dia eu estava compartilhando com 2 irmãos, eu estava falando para eles, eu estou lendo as cartas do Novo Testamento novamente. Eu leio 2, 3 capítulos de manhã, quando é no meu horário de almoço. Agora tem aplicativo, irmão, da Bíblia, que você pode colocar até em áudio. Enquanto eu estou almoçando, eu coloco aqueles 2, 3 capítulos que eu já li pela manhã, antes de ir trabalhar. Eu coloco para ouvir de novo. Aí, à tarde, coloco de novo. Porque quanto mais essas verdades eu ouvi o que a palavra de Deus diz, em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. Não é pelo aquilo que você ouviu, mas aquilo que você continuamente está ouvindo. É um exercício. Então, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, nós precisamos constantemente estarmos conectados com esta palavra. E é uma decisão, meu irmão. É uma decisão que nós tomamos, é uma decisão que eu tomo. Ou eu fico lá, perdendo tempo, assistindo qualquer outra coisa na TV, não que nós somos contra a TV, amém, amados? Deixando bem claro isso. Mas só que se você quer ter uma vida de fé vitoriosa, vai de você, da tua decisão de você começar a ouvir mais e mais a palavra. Porque no momento da pressão, o que vai sair da tua boca é aquilo que está encharcado o teu coração. É a palavra, ou a incredulidade, ou a dúvida. Mas quando você anda com a palavra, meu irmão, na hora da pressão, o Espírito Santo, que é uma das funções dele, é nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus, ele nos ensinou. Mas pastor, eu não estou fisicamente, eu não vivi na época de Jesus, mas Jesus é a palavra. Você tem a palavra de Deus. Tudo o que está escrito já é o suficiente para que nós venhamos a viver o melhor que Deus ele já preparou. Ele não vai preparar. Não diga, eu vou ser abençoado. Não diga, eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. É declarar essa verdade. É declarar o teu lugar em Cristo. Declarar, e fisicamente eu estou aqui ministrando essa palavra para você. Mas espiritualmente eu estou assentado juntamente com Cristo, reinando em vida. E como é que um rei governa, irmão? Um rei, ele governa pela palavra. O rei, ele dá ordens com a sua boca. Então a palavra concebida no teu espírito, gerada no teu coração e confessada com a tua boca, você está liberando fé. Porque veja só o que Paulo ele diz aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4,
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Se de repente você não conhece a vontade de Deus para uma determinada área da tua vida, que você está enfrentando uma adversidade, um conselho: busque na palavra de Deus. Busque a instrução da palavra, a promessa sobre esta situação que você está enfrentando. Seja enfermidade, Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. É promessa, amado. É uma promessa que vai se repetir em Mateus 8,17, vai estar confirmando o cumprimento dessa profecia, e nós vamos ver também na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, e lá em Pedro já está falando no sentido, no tempo passado, está falando: e pelas suas feridas fostes sarados. Olha o tempo passado, ou seja, Deus ele não vai te curar, Ele já te curou em Cristo Jesus. Agora, a manifestação para o físico é através da confissão. É através da confissão da fé. É você agarra aquilo que Deus ele já conquistou em Cristo para nós, que está já preparado no reino do Espírito. Você agarra como? Com a fé. O braço para agarrar as promessas de Deus é a fé. E a fé, ela tem uma voz, ela tem que ser falada, ela fala em linha com a palavra de Deus. É confrontar a circunstância. Diga ao fraco: eu sou fraco. Está escrito isso lá em Joel 3, o versículo 10. Não está dizendo: diga ao fraco, eu sou fraco. Diga ao fraco: eu sou forte. Está passando por depressão. Lá em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor, não é a tristeza, está falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Salmos 16, versículo 11, diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluia! Então, na presença do Senhor, e hoje, para mim e para você que somos nascidos de novo, aonde que Deus está? Diga: está dentro de mim. Diga aí: eu sou santuário de Deus. Deus habita no meu espírito. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E se a alegria está na presença do Senhor, e a presença dele está em mim, aonde está essa alegria? Está dentro de você, meu irmão. Você precisa simplesmente manifestar essa alegria. Deus ele plantou alegria no meu e no teu coração para colher risos. Então, ao invés de chorar, você começa a rir. Ah, mas eu não tenho vontade de rir. Eu não faço porque eu tenho vontade, eu faço porque eu tenho fé. Eu faço porque eu creio. Eu faço porque eu confio. Como diz a expressão, eu ri agora porque o Bruno ele colocou uma meditação sobre essa expressão: sangue na canela. Quer dizer, a pressão, amado, a adversidade, aquela pressão que está vindo sobre a tua vida, aonde ali está muito forte as aflições, mas você continua confessando a palavra. Você continua declarando as verdades de Deus. Eu declaro aquilo que eu não estou vendo, mas eu creio com o meu coração. E isso é um exercício. É continuamente. A primeira vez que você confessar a palavra, você vai olhar, não aconteceu nada, está tudo do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer que a palavra ela é semente. Marcos capítulo 4, versículo 14 diz que a palavra é a semente. Então, se eu planto uma semente de limão, eu não vou colher abacate. Se eu planto uma semente de laranja, eu não vou colher banana. Cada semente, ela vai produzir o fruto conforme a sua espécie.
Então começa a plantar semente de cura, começa a plantar a semente de vida, começa a plantar a semente da provisão de Deus, porque Filipenses 4,19, ali Paulo ele declara que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a sua riqueza em glória por Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ele, então eu posso declarar, ele não vai suprir. Deus, ele tem suprido todas as minhas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Então confesse essas verdades, amados. Confesse a palavra, porque isso é exercer a fé. Veja só em Romanos capítulo 4. E aqui nós já estamos caminhando para o final. Capítulo 4 de Romanos, versículo de número 17. Capítulo 4 da carta aos Romanos, versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Vou imaginar que vocês estão aqui comigo, amém? 4,17 diz assim. Estou abrindo 5. 4,17. Como está escrito, por pai de multidões, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Comece a chamar a existência. Comece a agarrar pelo Espírito. Comece a declarar. Porque quando ali em Gálatas 6, no versículo 7, diz que para nós não errarmos. Porque Deus ele não se deixa escarnecer. Que tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. E se nós não nos cansarmos, não desfalecemos de fazer o bem, nós vamos colher aquilo que nós temos semeado. Então, amado, comece a alinhar, comece a renovar a tua mente. Qual a mensagem de hoje que Deus ele está falando conosco aqui nessa noite? Que aquilo que nós declaramos, há poder na nossa palavra, na nossa língua, há poder de vida e de morte. Então, amado, confesse a palavra. Confesse aquilo que você está desejoso viver para esses dias. O melhor ano da nossa vida, 2021. Comece a declarar. Comece a declarar. E pode ter certeza que vai chegar ao final do ano e você vai testemunhar o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus também, amados, um texto que é muito conhecido nosso, mas ouvir as mesmas verdades, ela traz segurança para nós. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, não está dizendo pastor, apóstolo, evangelista, mestre, o obreiro, o músico, não, mas qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando eu estou em oração e eu declaro a palavra, eu termino essa oração como se já tivesse feito, rendendo ação de graça. Obrigado, Pai, porque eu sei que aquilo que eu peço, segundo a tua vontade, o Senhor me concede. Por isso eu te rendo graça, porque já chegou.
já chegou, e de repente lá você está com a tua geladeira parecendo um coco branco, só tem água dentro, e você está declarando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você menos espera, chega uma provisão, alguém pega e fala: ô irmão, eu estava no mercado. Já aconteceu isso, eu já vi testemunhos assim. Estava no mercado e o Espírito Santo falou comigo: pegue outro carrinho, faça essa compra e leve no endereço tal. E você vai entregar para fulano. E a pessoa ali, estava ali já declarando a palavra. E chegou a provisão. Então, amado, com você não é diferente. Porque Deus, Ele não faz a acepção de pessoas. Amém? Então, fique firme, confessando a palavra, porque a confissão da palavra vai trazer a manifestação. E o contrário também é verdadeiro. Se você continuar confessando que a situação está difícil, você vai colher o que você já está dizendo. Vai continuar difícil. Tem uma boa notícia, vai continuar. Agora, se você, a partir de hoje, começar a declarar: só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Porque está escrito, Provérbios 4,18, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Não é menos e mais, não, é mais e mais. Ou seja, eu vou avançando de um degrau de glória a um outro degrau de glória. Porque nós somos levantados para andarmos em novidade de vida. Então ali diz que a vereda do justo, Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia! Então, amado, continue confessando a palavra, não desista, porque com certeza você vai desfrutar do melhor de Deus. Vida e morte está no poder da palavra. E eu quero aproveitar e convidar você que está aí conectado conosco e de repente ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É muito simples para você ser inserido a essas realidades que já lhe pertencem, a um direito legal, mas precisa se tornar uma experiência viva na tua vida. Para destravar tudo isso na tua vida, é necessário você nascer de novo. E o novo nascimento se dá quando há o arrependimento e a confissão com a boca e o crer no coração. Então te convido aí a declarar juntamente comigo, você que nunca confessou a Cristo, declare aí comigo: eu confesso o senhorio de Cristo, reconhecendo como meu único e suficiente Salvador, crendo de todo o meu coração que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, que pelas suas feridas, pelo sangue derramado na cruz, eu fui reconciliado, eu fui redimido de toda maldição, e hoje eu me torno um filho de Deus, um membro da família de Deus, um cidadão do céu, com o meu nome escrito no livro da vida, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você que fez essa confissão pela primeira vez, seja bem-vindo à tua família, a família de Cristo. Agora, se você está afastado, já até confessou a Cristo, mas se afastou, eu quero te dizer que o amor de Deus por você não mudou. Ele nunca desistiu e Ele não desiste de ninguém. Então Ele não desistiu de você. Você também não pode desistir dos planos que Ele tem para a tua vida, continua de pé, porque os dons e a vocação do Senhor são sem arrependimento. Romanos 11, 29. Então eu convido você a se reconciliar com o Senhor, e eu vou te ajudar nesta oração. Repita assim comigo: querido Deus e amado Pai, eu reconheço que falhei ao tomar a decisão de abandonar os teus caminhos, mas hoje estou voltando, e eu estou voltando para ficar na tua presença e permanecer até a vinda de Cristo, em nome de Jesus. Porque está escrito, meu irmão, que em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então, o que Jesus liberou sobre aquela mulher que foi pega em adultério: vá e não peques mais. Amém? Você está ali limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Agora você precisa se perdoar e congregue. Volte a congregar, busque ao Senhor, né? Nós estamos aqui na Lapa, estamos mudando de endereço, mas isso aí é novidade, que você vai já estar sendo inteirado dessas verdades, dessa novidade, em nome de Jesus. Amém? Quero terminar aqui orando por você que se encontra enfermo, com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de sintoma de enfermidade no teu corpo. Eu vou orar por você, e em nome de Jesus, você será curado. Você vai viver essa realidade do que Cristo já conquistou na cruz por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento em favor daqueles que estão enfermos, aqueles que foram acometidos por qualquer tipo de enfermidade, tenha ela o nome que for, seja Covid, seja câncer, seja soro positivo, em nome de Jesus, Pai. Tudo isso são nomes. Essas doenças receberam um nome, mas nós temos um nome que está acima de todos os nomes. Está acima do Covid, está acima do câncer, está acima da diabetes, da pressão alta, está acima da artrite, está acima de qualquer enfermidade. É o nome de Jesus. E eu levanto a minha voz agora contra esta doença, contra esta dor. Eu ordeno, sai deste corpo agora. Toda doença e enfermidade fora deste corpo, em nome de Jesus, porque pelas feridas de Cristo, ele já é curado, ela já é curada, ela já é sarada, ele já é sarado, totalmente da planta dos pés ao alto da cabeça. Ela é totalmente sarada, totalmente curada, restaurada, em nome de Jesus. Aquele que está entubado, sendo desentubado agora, em nome de Jesus. Aquele que foi desenganado pelo médico, aonde a medicina já fez o que tinha que fazer, e não tem mais jeito para a medicina, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, e eu declaro sobrenatural, um milagre acontecendo no teu corpo, em nome de Jesus. Se levanta e anda, em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde, minha irmã. Então se levante em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças pelos milagres, pelos testemunhos de cura que estão acontecendo para a glória e louvor do teu nome. Você que crê, diga amém, amém. Nós cremos, dizemos amém e glória a Deus. Aleluia. Está terminado, te aguardamos para o próximo domingo, mas espera aí que ainda tem novidade. Eita glória, amados, que palavra abençoada nós recebemos agora, né? Da parte do Senhor. Mas nós vamos também falar de um momento importante agora, que é os nossos dízimos e ofertas. E eu quero ler com você em Filipenses 4, a partir do versículo 17, que diz assim: não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amados, aqui o apóstolo Paulo está sendo grato aos filipenses pelo que ele havia recebido. Mas você vê aqui no versículo 18... no finalzinho, que o que sobe, os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a quem, amados? A Deus. Então as ofertas estavam sendo entregues ao apóstolo Paulo, mas o sacrifício, né? O aroma suave era a Deus. Então, quando nós ofertamos, quando nós devolvemos os nossos dízimos e as nossas ofertas, amados, não é a homens que nós fazemos, não é ao pastor, mas é a Deus. E quem supre as nossas necessidades é Deus, né? Porque aqui no 19 diz: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Amados, o Senhor é quem vai acrescentar na nossa vida, o Senhor é que vai acrescentar na sua vida. Então, quando eu tenho essa consciência de que eu estou fazendo a Deus, é o Senhor quem nos acrescenta. Então, você tem aí o QR Code, né? Tem o Pix da igreja, você pode fazer o seu Pix, você tem aqui os dados da conta também, você pode, aí deve estar aparecendo aí na tela o Pix, né? Então, você pode fazer também transferência bancária e ser abençoado ainda mais, amados, porque nós já somos abençoados, amém? Mas quando nós devolvemos, o Senhor acrescenta ainda mais sobre a nossa vida. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante, amados. Então, olha só, o Senhor nos supre com todas as suas riquezas. E nós sabemos que lá no céu nós vamos andar em ruas de ouro e de cristal. Então, amado, você é grandemente abençoado já, amém? Eu vou orar e agradecer ao Senhor pelas suas ofertas e pelos dízimos, amém? Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que em tudo nós já somos supridos, porque o Senhor é quem nos põe nessa condição, Pai. Quando nós nascemos novamente em Cristo, Senhor, nós já somos mais do que vencedores e prósperos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do teu povo, Senhor, portas de emprego sendo abertas, eu declaro, Senhor, recursos chegando, Pai, de todos os lados e favores de homens, Pai, como foi feito ao apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, Pai, a tua igreja é suprida e regalada, Pai, porque o Senhor é um Deus bom e fiel e abre as janelas do céu com medida abundante sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.